matar a alma, pelo contrário, temo aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Irmãos, nós não temos nada a temer e confessar o nosso Mestre publicamente, com os nossos atos, com os nossos lábios, pregar o Evangelho, mesmo quando tiver uma fogueira acesa para nos jogarem lá. As pessoas podem matar a gente, elas podem tocar em nosso corpo, mas elas não podem tocar na nossa alma, porque nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Aqueles que foram salvos em Cristo Jesus têm a convicção que o Senhor é o seu Salvador. E se você não foi salvo por Cristo Jesus, pode ter certeza, se você morrer hoje, se a morte chegar para você hoje, você não estará salvo, você estará no inferno. Então por isso você precisa confessar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então as exigências do discipulado nos levam a confessar publicamente a nossa fé. Nós não temos vergonha do nosso Senhor. Nós não temos vergonha do nosso Senhor. Eu já falei da história de Policarpo, um homem que estava diante da fogueira. E falaram, negue a Cristo, negue. Ele disse, como negarei aquele que não me fez mal nenhum na minha vida? Você não está vendo que existe um fogo para você? Como temerei no medo de um fogo que logo se apaga? E minha vida está com o Senhor. E vocês, ímpios, não têm medo do fogo eterno? Diante da morte, Policarpo estava ali e ele pregou e falou, olha, eu não tenho medo desse fogo, ele pode tocar a minha alma, o meu corpo, mas não pode tocar a minha alma. E a história conta que Policarpo estava pegando fogo. O fogo não o matou, mas teve que chegar alguém e enfiar uma faca nele para ele morrer. Morreu, confessando publicamente a sua fé. Publicamente. Meus irmãos, no versículo 34, Jesus começa a falar sobre esse custo de seguir a Cristo. O custo de seguir a Cristo. Olha que ele diz, não pense que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Então seguir a Cristo é como se fosse você estivesse declarando uma guerra. Viver o Evangelho, muitas vezes, é tornar a vida mais difícil. Viver o Evangelho, muitas vezes, é tornar a vida mais difícil. Não é o mais fácil. Porque Jesus exige um comprometimento muito maior do que os mais fortes laços da vida. Olha que interessante. Jesus está exigindo um comprometimento muito maior, mais fortes laços da vida. Porque Jesus, ele começa a dizer, quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Olha que Cristo está dizendo, meus amados irmãos. Seguir a Cristo é declarar guerra em primeiro lugar. E essa guerra pode começar dentro da sua família, dentro da sua casa. Porque viver o Evangelho vai sim nos trazer complicações nas nossas vidas. Ser obediente ao Senhor não vai nos trazer paz nessa terra, mas vai nos trazer paz na alma. Porque olha o que o texto diz. Não pense que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz. Parece que Jesus está sendo contraditório aqui, não é? Ele fala que Ele é a paz. Que Ele é paz. Mas o que Jesus está querendo colocar aqui para nós, que essa paz é que as nossas circunstâncias não serão tranquilas enquanto nós servimos o Senhor Jesus. As nossas circunstâncias não serão tão totalmente favoráveis a nós. Por isso, amados irmãos, quando chega alguém dizendo para mim, pastor, eu entendo que Deus quer que eu faça isso, porque tudo está fluindo, tudo está dando certo. Você já viu? Tudo está ocorrendo muito bem, nenhum impedimento.
E às vezes, nós julgamos o outro, que está vivendo numa luta, numa batalha, família se levantando, e achamos que ele está desobedecendo a Deus. Às vezes nós julgamos o nosso sucesso na vida espiritual pela ausência de conflitos, mas não pela paz que o Senhor concede em nossas almas. Porque o próprio Senhor Jesus está dizendo: eu vim trazer luz para aquilo que é correto, para aquilo que é certo. Então, enquanto vocês ouvirem a palavra e vocês me seguirem, pode ter certeza que o mundo vai se levantar. Jesus não veio trazer uma paz nacional. Jesus não veio trazer uma paz que vá pacificar o mundo e a guerra vai acabar. Não. Embora Jesus seja o pacificador, mas as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas odeiam a Jesus e todos são inimigos de Deus. Todos aqueles que não creem em Cristo Jesus são inimigos do Senhor. Jesus não veio, mas eu vim causar divisão entre o homem. Então assim os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Seguir a Cristo é entender que vai haver rompimento de laços de família. Vai haver rompimento. Talvez você não será aceito mais na casa daquele seu tio, daquela sua avó, ou até mesmo da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. E nós precisamos colocar o Evangelho. Olha, é isso que Cristo está dizendo. É a palavra do Senhor. Olhe para a palavra, irmãos. Viver a palavra do Senhor vai gerar conflitos. Que a paz que Jesus veio trazer é a paz na alma. É a paz na alma. Que é o maior remédio que nós podemos ter. O maior remédio é a paz na alma. Um discípulo que deve seguir a Cristo, que deseja seguir a Cristo, deve amar mais Jesus do que a sua própria família. Olha os versículos 37. Olha só isso aqui. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Olha o nível aonde Jesus está chegando, aonde Jesus está tocando, aonde Jesus está nos levando a refletir, aonde Jesus está competindo. Na realidade, Jesus não tem que competir com ninguém, ele deve ser o centro, ele deve ser aquele o qual o nosso coração deve estar pulsando para ele. Jesus está falando: você não deve amar o seu filho, você não deve amar a sua filha, você não deve amar a sua esposa mais do que a mim, porque se você amar mais do que a mim, você não é digno. Olha que interessante, o texto diz: não é digno de mim. Se o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Várias vezes, em vários momentos, o Senhor Jesus coloca que ele deve ser o centro e que toda idolatria do nosso coração deve ser tirada. Toda idolatria do nosso coração deve ser tirada. Deve ser tirada. Então, um discípulo do Senhor, ele deve estar constantemente apaixonado, amando o Senhor Jesus. E como que se reflete esse amor ao Senhor Jesus? Como que se reflete esse amor ao Senhor Jesus nas nossas vidas? Obedecendo a sua palavra, fazendo aquilo que Ele mandou. Que Ele mandou. A palavra de Deus deve ser o centro do coração dos discípulos de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus diz para os judeus, em João capítulo 8, no versículo 31, ele diz: olha, se vocês não permanecerem na minha palavra, não tem como vocês serem discípulos, verdadeiros discípulos meus. A forma que nós podemos ser verdadeiramente discípulos do Senhor, amar de forma verdadeira o Senhor, é obedecendo o Senhor. Obedecendo o Senhor. Amar ao Senhor é obedecê-lo. Irmãos, você já viu muitos pais dizendo assim: a minha vida
gira em torno do meu filho. Tudo que eu faço é para o meu filho. Tudo que eu faço, o filho nasceu, agora tudo gira em torno do filho. Isso se chama idolatria, irmãos. A sua vida e a minha vida deve girar em torno de Jesus. É Jesus que deve ser o centro das nossas vidas. O amor que eu vou amar o meu filho e a minha filha, a minha esposa, deve fluir do Senhor Jesus. Os meus planos, o meu orçamento não deve ser o meu filho ou a minha filha, mas deve ser o Senhor Jesus. Porque é Ele quem deve estar no centro, é Ele e tudo isso deve convergir para Ele. Então por isso que Jesus está ensinando a esses discípulos e dizendo, olha, a missão que vocês têm, tem uma grande probabilidade que filhos vão te abandonar. Tem uma grande probabilidade de que seus pais vão te abandonar. Tem uma grande probabilidade de que amigos vão te deixar. Tem uma grande probabilidade de que você perca tudo aquilo que você construiu por amor ao Senhor Jesus. Por amor ao Senhor Jesus. Jesus está nos colocando o custo de seguir a Cristo. Não é uma graça barata, sabe? Não é porque a salvação é pela graça, a salvação é pela graça, mas teve um custo, e esse custo foi a morte de Cristo Jesus na cruz. Ela foi de graça, mas houve derramamento de sangue, e o derramamento do seu Filho, do Filho de Deus, do sangue santo, puro, sem nenhum pecado. É Jesus que está nos chamando a refletir sobre esse amor. É Jesus que está falando, vocês devem me amar em primeiro lugar. E nós vivemos numa sociedade tão doentia que tudo coloca o filho, a filha, o esposo. É Deus, é Cristo em primeiro lugar. É o Senhor. O seu planejamento de segunda-feira deve estar voltado em Cristo Jesus. E obviamente, meus amados irmãos, obviamente, quando você coloca Cristo Jesus no centro, quando você planeja o seu dia com Cristo no centro, a sua família, a sua casa, o seu bairro, a sua igreja vai desfrutar de um homem e de uma mulher que vai estar pleno, cheio do Espírito Santo, amando o Senhor e buscando ao Senhor e amar as pessoas de forma verdadeira. Quando as pessoas começam a ser objeto da nossa adoração e do nosso amor, mais do que a Deus, mais do que a Jesus, sempre é um amor desequilibrado, não é verdade? É um amor totalmente errado e equivocado. Tem mães que quando os filhos vão sair de casa, elas vão sofrer. Tem pais, homens, que quando o marido, quando a esposa falecer, talvez vá sofrer mais do que o devido, porque existe uma idolatria. Eu estou dizendo que a morte não traz um sofrimento, traz. Mas a gente tem que ter equilíbrio para entender que as pessoas, elas não são a fonte de vidas. Pessoa nenhuma é fonte de vida. É só Cristo a fonte de vida. E o pior, o perigo disso é que quando nós amamos outras coisas além do Senhor, o Senhor diz para nós que nós não somos dignos dele. Digno dele. Olha o que o texto diz. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Um discípulo perde a sua vida por causa de Cristo. Ele perde. Irmãos, olha o verso 38. O verso 38, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim.
Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse achará. Veja, o discípulo, ele perde a sua vida por causa de Cristo. Agora ele não quer mais viver a sua vida. O seguidor de Cristo não vive mais a sua vida, não vive mais os seus planos, não vive mais as suas vontades, não vive mais o seu querer. Ele vive a vida de Cristo, e agora ele só quer Cristo, ele quer que Cristo viva nele, irmãos. E essa sociedade doentia de teologia do coach, de prosperidade, dizendo que você tem que viver os seus sonhos, você tem que ser você mesmo. Não, olha que Jesus está dizendo: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem tenta ganhar a sua vida, está perdendo. Um discípulo de Cristo Jesus perde a sua vida por causa de Cristo. Deixe os seus planos, deixe os seus sonhos, deixe as suas vontades e busca fazer a vontade do Senhor. É isso. Perde. Irmãos, eu tenho dificuldade. Os irmãos sabem que eu sou sincero aqui em alguns momentos nas mensagens. Quando eu ouço alguém dizendo para mim que Deus deseja que a gente seja a gente mesmo, o texto está dizendo para nós: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Deus não quer que você seja você mesmo. Deus quer que você seja Cristo. Deus quer que você negue você mesmo. Deus quer que você negue as suas vontades. Deus quer que você negue os seus sonhos. Deus quer que você negue os seus pecados. Deus quer que você lute contra você mesmo. Contra você mesmo. É isso. É o maior remédio. O maior remédio. O maior remédio para uma vida emocional. O maior remédio para uma vida emocional é colocar Cristo no centro. O maior remédio, você não precisa de psicólogo, você não precisa tomar remédio. Você colocar Cristo no centro, acabou, já era. Porque quando nós temos problemas emocionais, é porque nós queremos viver os nossos planos frustrados, muitas vezes. Esse é o maior remédio para a alma. Para a alma. É quando você morre para você mesmo. Esse é o maior remédio que você pode receber. É quando Cristo está vivendo em você. É quando você está completo em Cristo. É quando você está seguindo a Cristo. É quando você está se negando. Esse é o maior remédio que nós podemos receber para o nosso coração. Esse é o maior remédio. Esse é o maior valor. Seguir a Cristo. A mensagem do Evangelho é: morra para você e siga Cristo. Negue-se a si mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente. Diariamente, dia após dia. É você negando todos os dias. Morra e receba a verdadeira vida. A verdadeira vida. Meus irmãos, pense um pouco na sua vida. Pense um pouco na sua vida. Pare um minuto. Pense um pouco na sua vida. Pense em toda a sua trajetória. Analise a sua vida. Observe sua vida. Toda a sua trajetória. Todas as vezes que você tentou viver para você mesmo. Todas as vezes que você tentou fazer as suas próprias vontades. Todas as vezes que você tentou achar paz na alma e alegria no coração fora de Cristo. Deu certo. Todas as vezes que você deixou de morrer para você mesmo, que você deixou de morrer, que você deixou de tomar a sua cruz e de seguir a Cristo, deu certo. Todas as vezes, até mesmo em uma vaga, você disputando de carro, quando você viu alguém entrando na sua frente enquanto você estava esperando, e você ficou chateado com aquilo ali, deu certo. Não deu. Não deu. E não dá certo. E nunca vai dar certo.
Porque é Cristo o remédio, é Ele a solução, é por causa de Cristo, é por Ele que nós perdemos a nossa vida. Veja no verso 39, no finalzinho: e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. E quem tenta ganhar a sua vida aqui, esse vai perder. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Então, quando nós perdemos a nossa vida por causa de Cristo, nós estamos achando, nós estamos encontrando o verdadeiro sentido em Cristo Jesus. Em Cristo. Nós estamos achando. Meus amados, o nosso Senhor é melhor. Na quinta-feira, estava domingo de manhã orando. Algumas pessoas passavam aqui, alguns drogados, e eu gritava daqui: Jesus é melhor. Jesus é melhor. Amados, Jesus é melhor do que a sua própria vida. Jesus é melhor do que os seus próprios planos. Jesus é melhor do que as suas próprias vontades. Jesus é melhor. Ele é melhor. Ele é maior, é melhor. Mas para isso, tome a sua cruz e venha após mim. Venha. Perca a sua vida. Por minha causa. Por minha causa. Você vai perder. Você vai perder sua vida. Então, Jesus coloca as exigências do curso discipular. Mas Jesus termina esse texto com uma nota dizendo: olha, eu estou enviando vocês para o mundo, para o meio de lobos. Eu disse agora das exigências, do que vocês têm que fazer e das dificuldades que vocês vão encontrar. Mas perceba agora do verso 40 ao 42, nós seremos rejeitados por muitos, mas ainda existirão pessoas que vão nos receber em suas casas. É isso que esse texto, que esse ponto está querendo trazer para nós. Vê que ele diz: quem recebe vocês? A mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Mas, olha para o capítulo 10, todinho. Mesmo Jesus trazendo uma nota melhor, no sentido que as pessoas vão receber e ouvir a mensagem do Evangelho, ele está dizendo: não é você, é eu. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Mesmo quando as pessoas nos rejeitam, olha o que eu estou dizendo: quem recebe vocês, a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que interessante. Então, enquanto nós somos discípulos de Cristo, mensageiros de Deus, e quando nós estamos rejeitados pelas pessoas, as pessoas não estão rejeitando somente nós, mas elas estão rejeitando o próprio Deus. É o próprio Senhor. Então não tem nada a ver com nós, tudo a ver com Ele. É o Senhor que está no centro, é o Senhor que está governando. Quando nós estamos sendo rejeitados, não é nós, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está sendo rejeitado. A nossa maior tristeza não deve ser o nosso ego ferido. Não deve ser o nosso ego ferido. Pô, ninguém me recebeu. Bati aqui nessa rua toda, ninguém, só porta na cara. Não, a nossa maior tristeza deve ser pela alma dessas pessoas que estão sem Cristo. Não porque nós estamos feridos e o nosso ego agora está entristecido, abatido. Sabe, aquela coisa: ó céus, ninguém quer me receber, ninguém gosta de mim. Não, a nossa tristeza deve ser uma tristeza maior do que isso. Uma tristeza profunda de entender que as pessoas estão rejeitando o nosso Deus. Elas estão rejeitando a palavra do Senhor. Elas estão rejeitando o nosso Senhor. E o Senhor diz que para aqueles que nos recebem, existe recompensa. Existe recompensa. Mas não só aqueles que recebem a gente com carinho, com amor, mas aqueles que recebem a palavra deles em seus corações.
Então, amados irmãos, nós não só seremos rejeitados pelas pessoas, existem pessoas que ainda vão ouvir a voz do Senhor. Que ainda vão ouvir a voz do Senhor. Por isso nós precisamos sair, por isso nós precisamos pregar, por isso nós precisamos evangelizar, por isso nós precisamos ir. Imagine se Jesus terminasse isso, olha, ponto, acabou, é só isso. Não, Jesus está falando, olha, vão, porque aqueles que vão receber vocês estão recebendo a mim também. E aqueles que estão rejeitando vocês estão me rejeitando também. Então por isso eu estou enviando vocês. Por isso eu estou enviando vocês. Então, amados, as exigências para ser um discípulo de Jesus é necessário confessar Jesus publicamente. Lembrar que nós precisamos perder para ganhar. Que até familiares e amigos vão nos abandonar. É necessário colocar o Senhor Jesus no centro. Amá-lo de todo o coração. E continuar pregando e indo. Se as pessoas nos rejeitar, elas estão rejeitando o próprio Deus. E se elas nos receberem, elas vão estar recebendo o próprio Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Sua palavra. Nós precisamos só do Senhor e de mais ninguém. Nós não precisamos de filhos, nós não precisamos de carro, nós não precisamos de dinheiro, nós só precisamos de Ti. Nós precisamos amar o Senhor com todo o nosso coração. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a negar a nós mesmos e a obedecer o Senhor, Pai, constantemente. Em nome de Jesus. Amém.